Bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, seja bem-vindo nessa live. Muito obrigada pela presença do Senhor. E é um privilégio, uma honra poder estar com os meus irmãos nesta manhã, ouvindo a Tua palavra. Espírito Santo, essa live aqui é do Senhor, a minha vida também. Abrace os meus irmãos e me deixe também ser útil na vida deles neste momento, em nome de Jesus. Se da minha parte houver algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor, Espírito Santo, complete o que o Senhor quer falar ao coração dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, como vocês estão? Dormiram bem? Vamos hoje falar um pouco de amor, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações todas as manhãs, todos os dias. Obrigada pela presença de vocês. Aqui, quem está chegando, Sol, Encante. Muito obrigada pela presença, Celinha. Obrigada, bom dia pela presença de vocês, muito obrigada. Clarice, bom dia. Elenir, Antônio Alves, Ivone Dias, Geraldo Barbosa, Eliette Guimarães, Nelson, João Paes, bom dia. Marcos Brito, bom dia. Tem um amigo que chama Marcos Brito, carioca. Carlinhos, bom dia. Daniel, Lincoln, obrigada, gente, pela presença de vocês. Betânia, Elisama, bom dia. Bom dia, José Maurício, Chácara, São Pedro, bom dia. Fernando Ribeiro, Maria Avelino, bom dia. Hoje eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus, né? O amor, Paulo, na carta de Filipenses, para os Filipenses, ele estava falando que estava orando para um tipo de amor diferenciado, que ele desejava que aquela igreja tivesse. Paulo amava muito a igreja de Filipos, e quando ele escreveu essa carta, ele estava lá prisioneiro em Roma, né? Ele estava preso e estava preocupado com o amor com que os irmãos estavam amando uns aos outros. E aí, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Ó, tem um carro saindo, olha o barulho alto. Será que vai demorar? Acho que vai demorar um pouquinho, né? Tá friozinho. Vamos de novo. Se vocês, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais, em conhecimento e em toda percepção. O desejo de Paulo era que o amor deles crescesse, aumentasse cada vez mais. Por quê? O amor, ele não é instantâneo. O amor, ele não vem, tipo, você tem uma vida... nós encontramos Jesus e esse amor invade a nossa vida e já nos transforma de uma vez. Ó, gente, esse carro hoje... Ó, foi embora. Ai, que alívio na minha cabeça. Deu alívio aí? Foi. Ao vivo é assim, né, gente? Tem esses intempéries. Então, nós não somos invadidos completamente com o amor perfeito de Deus instantaneamente. Tudo é progressivo. Nós vamos crescendo em amor e vamos nos transformando, vamos melhorando, vamos... como a luz da aurora, né? Vamos brilhando até ser dia perfeito. E Paulo falou para eles, olha, a minha oração é que esse amor, que o amor que vocês encontraram em Cristo Jesus, que esse amor aumente cada vez mais. Mas o que ele acrescenta aqui não é um amor cego, um amor que passa pano para as coisas erradas, um amor que cobre pecados, um amor que não confronta, mas é um amor com sabedoria, amar com sabedoria e amar com percepção. A sabedoria e a percepção, eu diria a sabedoria e a sensibilidade. Nós precisamos amar uns aos outros com o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é carregado de graça, de sabedoria, de sensibilidade. E aí a minha pergunta para você hoje, alguém algum dia já te confrontou com algum pecado? Já chegou em você e já apontou algum erro seu, alguma falha sua?
Como que você recebeu essa exortação? Como foi para você? Te machucou? Te feriu? Te deixou triste? Fez com que você se afastasse mais da pessoa? Se afastasse da igreja? Se afastasse do lugar que você era a sua comunidade de fé? Quando alguém veio confrontar seu pecado, quando alguém veio dizer para você o que você estava errado, até na família, às vezes na convivência familiar, quando alguém veio dizer algo que você estava errado, aquilo te machucou profundamente, te magoou profundamente, como é que foi? Faça essa reflexão agora com você. Ou às vezes você, quando você foi chamar a atenção de alguém, quando você foi falar com alguém, confrontar o pecado de alguém, confrontar algum erro de alguma pessoa, você machucou, você afastou essa pessoa de você, essa pessoa se afastou de você, nunca mais quis olhar para sua cara. Porque às vezes nós achamos que amor é confrontar, é falar a verdade. E o amor é falar a verdade. Mas Paulo estava falando, vocês precisam amar com sabedoria e com percepção. Essa sabedoria aqui é ter o conhecimento. Muitas vezes nós olhamos uma situação e achamos que entendemos tudo. Nós entendemos tudo. Já sei, fulano errou e errou feio. E alguém precisa falar com ele que está errado. Alguém precisa falar que ele está em pecado. Mas isso não é sabedoria. A sabedoria é ter o pleno conhecimento de toda a história. É saber todo o contexto. Você fala, Fernanda, esse negócio aí que você está falando é só Deus é que sabe. Opa, que maravilha. É Deus que sabe? Então, primeiro, antes de você ir chamar atenção, puxar a orelha do irmão, vai orar por ele. Gasta um tempo em oração. É Deus que sabe todas as coisas. Deus sabe todo o contexto. Então, antes de chegar, de exortar, de apontar o dedo, de condenar, vai para a presença daquele que sabe todo o contexto. Coloque esse seu irmão, essa sua irmã que você acredita que esteja em pecado, que está em falha. Coloque como seu alvo de oração e peça a Deus a sabedoria que você não tem. Que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vocês precisam crescer nesse amor mais e mais. Para crescer, vocês precisam crescer em sabedoria, vocês precisam ter o entendimento, saber, conhecer e crescer também em toda a percepção, ou seja, tem que ter a sensibilidade, um amor sensível, um amor que acolhe, um amor que cura, que restaura. Sabe? Deus é criador. Deus ele refaz, ele constrói, ele cura. Ele faz de novo. E muitas vezes, num amor baseado no amor cristão, a gente quer corrigir o mundo inteiro. Quer apontar o pecado do mundo inteiro. Porque isso é verdade. Eu sou a pessoa verdadeira, eu falo a verdade. Mas Paulo está dizendo para você amar com sabedoria e percepção. Você pode ser muito bem verdadeiro, carregado do amor de Deus. Você pode muito bem ser alguém cheio de verdade, mas não da sua verdade. Da verdade do Espírito Santo. Lembra que eu já falei aqui com vocês de 1 Coríntios 13? Que a gente acha que a gente tem capacidade de amar daquele jeito? Não tem capacidade. Nós só podemos amar daquela forma, de 1 Coríntios 13, se Deus derramar este amor no nosso coração. Se nós buscarmos este amor em Deus, porque é o único lugar que a gente vai encontrar esse tipo de amor. Muitas vezes você tem esperado esse tipo de amor de 1 Coríntios 13 de pessoas e as pessoas, do seu marido, da sua esposa. Ninguém tem essa capacidade, gente. Esse amor de 1 Coríntios 13 é um amor divino, que nós só encontramos nele. E estando nele, nós podemos amar dessa forma, não porque nós temos o poder de amar, mas porque aquele que tem o poder de amar dessa forma tem o poder de nos tornar este amor em movimento, no movimento desse mundo. Porque Deus é poderoso. Sabe? Esses dias eu estava ouvindo na internet uma mulher dizendo umas coisas assim bem para a gente refletir, né, como pais, como pessoas, como seres humanos. Eu não decorei tudo que ela falou, mas tem uma coisa que ela sempre estava repetindo. Eu era uma ótima mãe. Eu sempre fui uma ótima mãe.
até eu ser mãe. Eu sabia exatamente como educar um filho até eu ser mãe. Eu sabia que tipo de estratégia para melhor criar um filho até que eu fui mãe. O que Paulo chama você aqui é para amar com sabedoria. Para amar com sabedoria, você precisa ir para a presença de Deus. Porque Deus derrama sabedoria e conhecimento que você não sabe. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe quais são as dores que aquela pessoa... Fernanda, a pessoa errou e pronto. Errou, pronto e acabou. Ah, é? Então vamos lá. Pensa em todas as vezes que você errou. Lembra aquele dia que você fez aquilo? Aí você me responde: não, Fernanda, eu lembro. Mas eu fiz aquilo por causa disso. Ah, é? Então, tudo que você faz de errado, você fez de errado por causa de alguma coisa, certo? Só que as pessoas que foram feridas por você não entendem esse seu lado. Elas não têm essa sabedoria de entender que você fez aquilo por causa disso. Entende? Que Deus é o único que sabe os motivos pelos quais levaram você a ser grosso com alguém, a ser estúpido, ou a ter uma falha aqui, outra ali. Deus é o único que tem essa sabedoria, você não tem. Então, quando você vê um erro do irmão que você quer que ele mude, a primeira pessoa que precisa mudar nessa história é você. Você vai para a presença de Deus e interceda por este irmão. Coloque esse irmão diante de Deus e fala: Senhor, eu sou a pessoa que o Senhor escolheu para confrontar esse meu irmão. Se for, me dê a sabedoria, me dê a sensibilidade, me dê a graça. Sabe, tem um versículo lá em Provérbios 10, 22, fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí você fala assim: uai, como que sim que Deus não acrescenta dores, Deus não coloca dores? Mas as dores de Deus, que Deus permite que nós passemos, elas não são irreversíveis. Todas são temporárias. E para cada uma, Deus tem um tipo de cura diferente. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa precisa ser confrontada de uma forma. E você não é Deus, você não sabe. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam crescer no amor mais e mais, mas vocês precisam crescer nesse amor em sabedoria e percepção. Longe de Cristo, eles não iam, sem a comunhão com Cristo, sem a presença de Cristo, eles não iam conseguir amar com sabedoria e percepção. Você quer ver? Lá em Lucas 10, 38 a 42, conta a história de Marta e Maria. Jesus confrontou Marta, mas o confronto de Jesus até Jesus a confrontar, Marta estava se sentindo inferior a Maria. Marta estava se sentindo injustiçada. E Jesus confrontou com amor e com verdade, mas com amor. Jesus reconheceu que ela estava trabalhando muito. Reconheceu que ela estava se esforçando muito. Não ficou comparando: olha aqui, ó, Maria é muito melhor que você. Mas Jesus a confrontou dizendo sobre escolhas. Falando sobre escolhas. Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, você se esforça, você é esforçada. Mas não precisa, basta uma coisa só. Para que fazer essa trenheira, Maria? Para que fazer esse mundo de trem? Marta, para que fazer esse mundo de trem? Uma coisa só é suficiente para nós. Maria escolheu a boa parte. Você também pode escolher. Diminuindo, não precisa de tudo isso. Pode ser menos, Marta. Marta, ela foi transformada no entendimento. Não fala que ela ficou profundamente ferida na alma. Marta tem outras situações nos evangelhos que mostram Marta cozinhando, ainda fazendo na casa dos outros, fazendo as coisas. Que ela não deixou de fazer o que ela tinha o dom de fazer. Mas ela aprendeu a fazer da coisa do jeito certo, sem se desgastar, sem gastar energia desnecessária. Então Jesus, quando confronta Marta, Jesus sabe exatamente o que dizer para não acrescentar, para não aumentar as dores que a Marta já tinha. Mas para trazer para ela
um novo entendimento sobre a situação, fazê-la enxergar de um jeito diferente, de um jeito mais leve, de um jeito que ela não precisasse se cansar tanto, tinha uma outra forma. Não precisava de tanta coisa, ela podia escolher menos coisas, fazer menos coisas e ouvir e estar ali atento ao que Jesus estava ensinando. Lá em Gálatas 2, de 11 a 14, Paulo exorta, né? Chama a atenção de Pedro e chama ele de hipócrita. Pedro estava exigindo um comportamento dos gentios que ele não tinha. E Paulo confrontou Pedro cara a cara e falou: você é hipócrita. Então tem pessoas que você pode exortar cara a cara, chamar de hipócrita, tal, que aquilo você pode pegar pesado às vezes numa exortação, porque aquilo não vai ferir ela, o jeito que você fala, a forma que foi falado, vai trazer transformação de entendimento. Mas de Marta, Jesus precisou de usar de uma sensibilidade. Natã, quando foi confrontar Davi já esperaria de Natã uma palavra dura, uma palavra de confronto. Natã, quando foi confrontar Davi sobre o pecado dele com Betseba, ele foi mineirinho, né? Foi pelas beiradas, foi contando uma parábola. Porque Natã sabia que não adiantava só que Davi entendesse que ele tinha pecado. Isso ele já sabia. Que ele tinha pecado, ele já sabia. Mas Davi precisava ser pego na sua sensibilidade para ele entender o rombo que ele tinha feito. E Davi era apaixonado por ovelhas. Ele amava, ele sabia o que era criar uma ovelha desde pequenininha. Era uma experiência que ele tinha. E aí Natã usou de sabedoria, ele tinha conhecimento, o conhecimento de que Davi cuidou muitos anos de ovelhas e ele tinha ali a sensibilidade de entender que aquilo ia tocar o coração de Davi. E ele não acusou Davi do pecado cara a cara, assim, você fez isso. Não. Ele só falou assim, você é o homem que pegou essa ovelhinha deste pequeno fazendeiro, desse pobre homem. Aí ele chegou à conclusão que ele tinha feito algo terrível e ele se viu miserável. Porque se a pessoa que você quer que ela mude de entendimento, quer que existe cada pessoa de uma forma, e você não conhece todas as pessoas, você não tem esse conhecimento, essa sabedoria. Então, muitas vezes, você precisa entender que esse amor que Paulo está falando aqui, que precisa crescer em sabedoria e percepção, em graça, sabedoria é conhecimento, percepção é sensibilidade. Precisa ter a percepção de entender que nem todo mundo, não é que você chama atenção aqui, você fala do jeito, porque você é uma pessoa verdadeira, você joga as verdades no ar. Isso aí não é uma verdade que agrada a Deus. A verdade que agrada a Deus, verdade é verdade, né, gente? Vamos combinar. Verdade sempre é verdade. Mas você pode escolher do jeito de Deus ou do seu jeito. O seu jeito fere e magoa as pessoas? O seu jeito de ser verdadeiro? Você está jogando suas verdades, junto com as suas verdades, todas as feridas que você tem na alma, para cima das pessoas. E ao invés de trazer cura e restauração, você machuca ainda mais as pessoas. E a bênção de Deus, ela não acrescenta as dores que a pessoa tem. Porque Ele é o oleiro. Ele refaz e constrói de novo, novamente. Então, eu queria trazer para você... a primeira sobre Natã e Davi, você pode conferir lá, é 2 Samuel, capítulo 12. Eu queria trazer para você hoje, para que você ame sempre com o amor do oleiro. Eu e você precisamos aprender a amar com o amor do oleiro. O oleiro sempre olhará para alguém quebrado, alguém que a sociedade, a cultura, todo mundo acha que não vai dar em nada. O oleiro consegue visualizar uma obra perfeita.
nas mãos dele, se tiver. Então nós somos o canal, nós somos o amor desse oleiro em movimento para trazer ao mundo o amor de Cristo. E Paulo, quando ele estava dizendo aqui em Filipenses, olha, que o amor de vocês cresça, aumente cada vez mais, porque Paulo estava dizendo isso por quê? Porque ele sabia que esse amor vindo da parte de Cristo era algo que precisava ser buscado. Eu oro por muitas pessoas, assim, que Deus coloca no meu coração para eu estar orando. Mas eu também oro, quando Jesus fala assim, orai pelos que vos perseguem, pelos seus inimigos, por quê? Para você conseguir olhar para o seu inimigo do jeito que o oleiro olha. Deus não quer que nós olhemos para as pessoas e amemos as pessoas com o nosso amor, porque o nosso amor, ele traz uma história de dor, de feridas, de coisas muito difíceis na nossa vida. Então a gente não consegue amar com sabedoria. Nós conseguimos amar só aquilo que a gente está vendo. E eu queria te convidar a amar com o amor do oleiro. E eu queria dizer para você sobre a experiência que eu tenho de orar por pessoas que me magoaram, por pessoas que me machucaram. Ao longo da minha vida, eu tive pessoas assim na minha vida, na minha história. Então eu decidi amar com o amor de Cristo essas pessoas. Falar, nossa, Fernanda, como você é uma pessoa boa. Não sou. Eu sou uma pessoa inteligente. Que quando você começa a amar com o amor de Cristo, ele tira esse peso, ele tira essa mágoa, ele tira esse rancor. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem sabedoria, que vai amar com o amor de Deus, porque esse peso não é seu. Essa pessoa, ela veio, te machucou, te feriu. Isso é dela. E se você não libera perdão, não vira o intercessor dessa pessoa, você carrega tudo que ela está carregando também e já não basta. O que você carrega, o que você traz, que você está orando para Deus te livrar, você ainda vai pegar peso dos outros. Seja inteligente, ame com sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. Ame com sabedoria e com percepção. Então, quando eu começo não, eu já faço isso há muitos anos. E às vezes a pessoa fala, Fernanda, você é uma pessoa leve, mas eu não sou uma pessoa leve por causa de mim, eu sou por causa de Cristo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa leve. Mas eu não sou leve porque eu sou alguém que transcende. Não, é por causa do Espírito Santo. É por causa de Cristo na minha vida. Senão eu era pesada e arrastaria correntes pesadas. E tornaria pesado qualquer ambiente. Tem gente que tem uma amiga da Lurdinha que fala que eu só faço live rindo. Mas é Cristo, gente. É Jesus, é o Espírito Santo. Eu não sei fazer de outra forma, é assim. Então eu quero trazer para você isso. Eu oro pelas pessoas. Se você algum dia me magoou, saiba que eu já orei por você. Se você algum dia que me feriu, saiba que você é uma pessoa que já entrou para minha lista de oração. Porque eu consigo amar com o amor do oleiro essa pessoa. Então, não vai para o meu coração o que ela fez. Porque eu consigo olhar com o amor do oleiro. Essa pessoa, se ela for para as mãos do oleiro, ela nunca mais vai ferir ninguém, vai machucar ninguém. Porque o oleiro vai fazer ela de novo. Porque, na verdade, nossas guerras, nossas batalhas, elas não são contra pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. E, às vezes, a gente até dá umas férias para Satanás, porque a nossa própria cabeça começa a inventar coisa. Acho que é Tiago 4:1, acho. Fala que as nossas maiores batalhas estão na nossa própria mente. Então, em nome de Jesus, assim como Paulo orava para os irmãos, desejava que eles crescessem, esse amor aumentasse em sabedoria e percepção, é a minha oração para a sua vida hoje. Comece a orar pelas pessoas que você acha difícil. Comece a orar. Você vai ter o olhar de Deus sobre aquela pessoa, como Deus vê aquela pessoa, como Deus olha aquela pessoa. E se tem alguém na sua família, ou na sua comunidade de fé, ou você quer dizer igreja, que você acha que está em pecado e que precisa ser confrontado, não vai confrontar de cara. Vai orar pela pessoa primeiro.
dobra os seus joelhos, coloca a pessoa diante de Deus, fala, Senhor, eu não tenho conhecimento todo, do contexto todo dessa pessoa, mas o Senhor tem. Então me dá essa sabedoria. Eu estou vendo o erro, eu estou vendo o pecado. Comece a orar pela pessoa, porque a sabedoria que você precisa para amar essa pessoa a ponto de confrontá-la em seu pecado, precisa vir de Deus. E sabe, assim como Jesus chegou em Marta de uma forma, Natan chegou em Davi de outra forma, Paulo já chegou em Pedro aqui, ó. Vem aqui, Pedro, deixa de ser hipócrita. Você estava comendo lá com os gentios, você estava lá junto, e agora está querendo que eles tenham uma atitude que você não teve. Essa história de Pedro e Paulo puxando a orelha de Pedro é Gálatas 2, de 11 a 14. Cada pessoa de uma forma. E posso falar, o seu jeito não é o jeito de Deus. Porque o seu jeito, ele está adulterado, ele está manchado, porque você é só o que você está vendo. O homem vê o coração. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, nunca você vai ter uma conversa difícil com alguém. Aqui em casa já é regra. Às vezes, quando minha filha fala assim, eu tenho uma conversa difícil. O meu filho fala, eu preciso ter uma conversa difícil com alguém. Eu falo, ora antes. Vamos orar antes de você ir. Porque a gente precisa aprender a orar, a falar com aquele que tem a sabedoria. Deus conhece a pessoa que você vai ter conversa difícil. Deus sabe o que toca, o que tem a... Entendeu? Às vezes essa conversa nem vai ser uma conversa, vai ser só de ouvir. Você vai ouvir, só ouvir. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração e o amor de Deus, quando vem, ele não acrescenta dores, ele vem trazer transformação, cura e restauração. Então você foi... Quantas vezes você foi chamar a atenção de alguém, foi apontar que a pessoa se afastou de você, que a pessoa saiu da igreja? O que aconteceu que você fez de errado? Você só falou a verdade. É que você foi na sua verdade, você não foi na verdade de Deus. A verdade de Deus continua sendo verdade, mas a verdade dele é completa. A sabedoria de Deus, para você chegar, você ganha o irmão. A Bíblia fala que quando você vai chamar e exortar seu irmão, você ganha ele. Mas quando você vai na sabedoria de Deus, porque na sua você perde ele. Você machuca mais ele fica mais ferido com a sua exortação do que quando ele chegou com os pecados dele na igreja. Porque você foi com a sua sabedoria. Paulo falou assim, eu oro para que o amor de vocês aumente, porque precisa aumentar cada dia mais em sabedoria e em percepção. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Se existir alguém aí precisando de uma exortação, de um confronto, de alguma conversa difícil, não vai sem antes interceder por ela, sem orar pela pessoa. Quando você ora pela pessoa, você consegue olhar com o olhar do oleiro. Essa mulher que falou assim, eu sabia muito bem ser mãe, até que eu fui mãe, é porque enquanto você não tem o amor ali por aquela criança, você não entende que as atitudes que ela precisa ser corrigida, precisa também ser entendida que aquela criança agiu daquela forma por causa desse jeito, dessa forma. Então precisa ser corrigido, não no próprio erro, precisa ser corrigido algo lá na raiz, com amor, com graça e com misericórdia, porque é esse amor de oleiro que Deus derramou em mim e derrama sobre a sua vida. Então nós temos ali a oportunidade de amar o outro com o amor do oleiro, do jeito que Deus ama, um amor que refaz, que constrói, não que destrói, que faz mais feridas e que traz mais dores para a pessoa. Não tenha uma conversa difícil, não aponte o dedo na vida das pessoas, o erro na vida das pessoas, sem antes orar por ela. Só contar aqui um exemplo rapidinho antes de eu orar. Um dia uma pessoa falou assim, fulano faz isso, erra isso. E fulano é assim, e traçou um monte de defeito da pessoa. Só que essa pessoa em questão era alguém que eu já oro há muitos anos. Aí eu só falei assim, você já orou por essa pessoa? Porque eu pensava exatamente igual a você. Só que a partir do momento em que eu comecei a orar por ela, por essa pessoa, o meu olhar sobre ela mudou. É um olhar de esperança, de ver que Deus vai fazer algo tão incrível
tão espetacular na vida da pessoa. E eu tenho certeza que eu posso chegar nessa pessoa e confrontar, como eu já cheguei outras vezes. E a pessoa aceitou, porque eu intercedo por ela. Ela não sabe, mas ela vê em mim uma autoridade porque eu oro por ela. Ela sabe que eu amo. Essa pessoa sabe que eu amo. Então, quando eu chego para falar, ela escuta. Porque ela sabe que eu não estou ali para aumentar a dor dela. Eu estou ali para sarar, para ajudar a construir, para ajudar a fazer. E é isso aí, gente. Coloca a mão no coração, vou orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor está nessa live. O Senhor conhece as feridas do coração dos meus irmãos. Se tem alguém nessa live que foi ferido por alguém da igreja, por alguém da família, Espírito Santo, abrace, sopre o seu amor. Que esse amor seja derramado no coração dos meus irmãos e cure essa dor tão antiga. Sare essa ferida. E se aqui tem algum irmão querendo confrontar outro, querendo apontar o erro de outro, ensine-o a amar primeiro. Ensine-o a ter sabedoria, o conhecimento de todo o contexto que leva esse irmão a estar neste lugar de pecado. Dê sabedoria, dê percepção, sensibilidade, que assim como o profeta Natan já podia chegar, já jogando na cara de Davi todo o erro, ele usou de uma estratégia que ganhou o coração de Davi, não perdeu. Nos ajude a amar com esse amor que Paulo está ensinando à igreja de Filipenses aqui, Pai, de Filipos. Esse amor que cresce em sabedoria, que vai aumentando também em percepção. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, nos ajude, nos ensine a amar com o amor do Senhor, que é o nosso oleiro. Derrame graça e misericórdia sobre nós. Tenha misericórdia. Nós precisamos aprender a amar. Aumente este amor. Aumente a nossa sabedoria. Aumente a nossa percepção. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela presença de todos.